Trouxe uma ideia pronta de um jardim vertical. Para quem tem vontade de fazer um jardinzinho na parede, em frente a uma janela, num corredor, às vezes numa varanda, ou até em frente a uma sala de jantar, ou então, de repente, uma parte ali da área de lazer. Mas aí você fala, vai preguiça, né? Às vezes para contratar alguém para fazer esse jardim vertical. Isso já aconteceu muito comigo, o pessoal pedindo ideia para fazer esse jardim. Então eu trouxe um prontinho. E vocês vão ver que eu vou mostrar a foto dele. Eu coloquei apenas 2 opções de plantas exatamente para facilitar a tua vida, até porque não é um jardim grande, é um jardim um pouco menor, tá? Vou mostrar depois quantos vasos você vai precisar para fazê-lo. Quantas plantas, lógico, tudo você precisa para montar esse jardim vertical, o substrato ideal. Além desse checklist, eu vou colocar também o calendário de rega, que é como você vai regar esse jardim ao longo do tempo. Porque a gente sabe que planta não é assim, só chegar e colocar. Depois que você coloca, é ali que está começando a vida dela na tua casa, né? Então, a partir daquele momento, você tem que saber, ter uma ideia, uma orientação de como você vai regar. E é diferente, vocês vão ver que no começo a gente rega de uma forma, depois de um tempinho a gente muda, e ali, por volta do terceiro mês, geralmente já é uma rega um pouco mais regular, tá bom? Então, vamos lá. Esse aqui é o jardim vertical. Eu usei 2 tonalidades bem diferentes, porque eu queria um pouco de contraste. Eu fiz pensando numa área de lazer que você busca, assim, cor, sabe? Aquele up. Então, esse jardim vertical é pra você. Eu coloquei aqui na parte superior, eu coloquei o aspargo alfinete. E, gente, pensa numa planta assim resistente. Ela dá um super volume. Ela fica bonita na parte superior do jardim vertical porque ela dá volume. O lambari, ele fica bonito, com essa planta roxinha, mas só que ele fica mais achatado. Então, como o aspargo, ele dá esse volume maior, coloquei na parte superior e na parte inferior eu trouxe esse lambari. E repara que esse contraste, como que ele dá um up na área? Porque se a gente trabalhar com jardim só verde, claro que fica bonito. Aí eu indico até fazer variação de folhas, para ele quebrar aquela monotonia do verde comum com a variação, textura das folhas. E essa variedade de cores, a gente consegue dar um up na nossa área, que seja na varanda, né, no corredor, como eu falei. Você tá olhando para aquela janela, ou através daquela porta, é aquela cor que ela chama atenção, certo? Então, as plantas são resistentes. Eu não ia trazer aqui, gente, planta que não é resistente, tá? Eu tenho essa premissa comigo, que hoje em dia a gente tem uma vida assim tão corrida. O tempo todo a gente tem que resolver tantas coisas, né? E aí trazer pra dentro do jardim da gente planta que dá assim muito trabalho, então eu evito, tá bom? Essas 2 são assim, guerreiras. Elas podem com sol forte, com sol de lascar, elas podem com sol fraquinho. Então aquele corredor que pega só aquele sol de passagem, que geralmente na área do corredor pega esse sol, esse jardim vertical também pode. Nessa ideia pronta, vocês vão ver que no comecinho, olha, eu vou ampliar a imagem, no comecinho tem o tipo de sol que ela pode pegar, tá bom? Tem a medida, o que vocês vão precisar, que é o checklist. Coloquei também o posicionamento, que é a ordem dos vasos. E também, como eu tinha falado antes, a orientação da rega, que é o calendário de rega. Nos próximos stories eu vou deixar todo mundo assim printado para facilitar e vou deixar no destaque ideia pronta também. Se você gostou dessa ideia, você vai gostar do nosso guia digital Ideia Pronta. Gente, são mais de 40 ideias como fazer floresta dentro e fora de casa, do vaso ao jardim. E todas as ideias que eu trouxe, todas elas com desenho, obviamente, tem tudo que você precisa para colocá-las em prática. Então eu trago ideia tanto de jardim, em área de lazer, fachada, corredor, mas eu trago ideia também de como fazer floresta dentro de casa, às vezes plantado ou também em vaso, debaixo de uma escada, por exemplo. Eu trouxe ideias também de como colocar plantas em cima da mesa, numa prateleira, em cima do móvel, na mesinha lateral, ou então do lado da cama, na mesa de cabeceira, na escrivaninha. Você tem vontade de chegar na loja e ter aquela autonomia de comprar as plantas. De saber assim, por exemplo, você sai de casa e fala, eu quero colocar uma planta na minha prateleira. Mas qual planta que dá certo? Lá no nosso guia, tem plantas que dão certo dentro de casa para você usar em prateleira, são plantas pendentes. Você chega com aquele guia lá na floricultura, na loja de plantas, e você olha lá e você escolhe o modelinho que você gosta. Fala, eu adorei essa, que tem a folhinha verde e branca, ela dá certo dentro de casa. E aí você consegue consultar ali naquela loja se o pessoal tem aquela planta. E como tem várias opções, eu acredito que você não vai sair frustrado da loja. E esse guia é apenas R$ 39,90. Eu vou deixar o link, você clica nele para adquirir o seu guia digital Ideia Pronta.